Como recuperar relacionamentos em um mundo tecnológico? Essa é a pergunta que Andy Crouch vai buscar responder nesse último livro, A Vida que Buscamos. Olá, caríssimos. Bom, Crouch é um autor assim que eu gosto muito dele. Para mim, ele lançou um livro que foi revolucionário, que é a Sabedoria Digital para a Família. Eu li em 2020 e virei fã da família Crouch, inclusive porque ele escreveu até um livro depois com a filha dele, relatando sobre se tinha perdido muito em ter pouca tecnologia na vida. É esse aqui, My Tech-Wise Life, tem em português, só tenho a versão em inglês. E o Sabedoria Digital é muito bom, cheio de dados, eu sempre recomendo ele, é muito, muito bom. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal, né, eu recomendo muitíssimo, tá? Você ler esse livro. Esse livro vai mudar sua perspectiva com relação à tecnologia e família e tal. Bom, nesse A Vida que Buscamos é um livro de 2022, então é pós-pandemia, inclusive, né? Vai pensar também essas questões. E ele vai dizer, vai se preocupar com como a gente desaprendeu a nos relacionar no mundo tecnológico. Graças ao mundo tecnológico, nós desaprendemos a conviver. Nós estamos vivendo uma epidemia de solidão. É uma coisa que ele vai falar ao longo de todo o livro. É uma coisa que essa autora aqui explicou bastante, a Norina Hertz, nesse livro O Século da Solidão, que ela é um livro bem pesquisado também, que vai mostrar assim como o nosso mundo está com esses problemas de solidão e de maneira irônica, porque vivemos num mundo bastante conectado. Nós temos muitas redes sociais, todo adolescente usa redes sociais, as pessoas usam redes sociais e tal, e mesmo assim nós vivemos um mundo solitário. Por que isso, né? Então a gente tem que ver, muitos autores vão trazer essas pistas aí, essas indicações com relação à tecnologia, tá? Então já num dos primeiros capítulos, o Andy Crouch vai partir daí, né, para falar sobre essa epidemia de solidão e mostrando como que as redes sociais, na verdade, elas são bem impessoais. Apesar de você ter uma internet, o Google, o seu Instagram e tal, bastante personalizados, feitos para você por causa dos algoritmos, né? Eles constroem o seu perfil, você está ali olhando as coisas que você quer. Na verdade, ele acaba sendo bastante impessoal, né? Você coloca lá, posta, às vezes você fica chateado que seu amigo não comentou, não viu, não tem alcance, os algoritmos às vezes escondem, né? Enfim, acaba sendo uma rede, a internet acaba sendo bastante impessoal, né? E a gente foi trocando os nossos relacionamentos reais, físicos, corporificados por relacionamentos virtuais. Então, nesse ambiente que é extremamente impessoal, a gente vai acabando se sentindo cada vez mais solitários. Outros autores já mostraram isso, né? Tem aquele ciclo vicioso, né? Que você vai ficando mais solitário, você vai para as redes e daí você fica mais solitário ainda e você vai se afundando nas redes e você vai se afastando dos relacionamentos reais. Por isso, Andy Crouch vai falar para resgatar os relacionamentos. Vai tratar como que a gente pode resgatar, como que a gente pode fazer gestos redentivos, quer dizer, começar dos nossos lares, transformar os nossos lares em centros criativos e de refúgio. Ele já tinha falado no Sabedoria Digital para a Família, por exemplo, de você transformar a mesma casa, né? Remodelar a casa, colocar instrumentos musicais, tirar a televisão do centro da casa, tirar os eletrônicos do centro da casa, colocar lugares sagrados que os celulares não entram, como os quartos, né? Principalmente ali os adolescentes que estão nessa gama de medo de perder as informações, medo de perder as novidades, né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa, então querem ficar conectados 24 horas. Os adultos também, nós também muitas vezes, né, a gente vai dormir com os nossos celulares, acordamos com os nossos celulares, a todo momento com os celulares. Então, a gente tentar ter essa noção de que a gente precisa transformar os nossos lares como um lugar agradável de estar em família, né? É isso que ele vai falar ao longo de todo o livro, né? Então é uma perspectiva bastante pastoral, mas ao mesmo tempo ele traz os conhecimentos filosóficos da tecnologia, da filosofia da tecnologia, né? E traz muitos insights. Então por isso que eu gosto
do Andy Crouch, porque ele tem esse pezinho pastoral, mas também esse pé de ter as leituras filosóficas e comentaristas e tal, né? Sempre traz versículos bíblicos, traz também pensadores, filósofos e tal. Então, gosto muito dessa maneira que ele escreve. Então, a gente tem que levar em consideração que nós pensar, né, como que a gente tem, as coisas que a gente tem amado, como que a gente tem levado em consideração coração, alma, mente, força, né, e em relação à nossa vida. O que a gente tem adorado? Ele fala assim que nós estamos cheios de comodidades e vazios de contemplação. Nós gastamos muito tempo em produtos, em tecnologia, mas a gente não contempla mais. Isso individualmente e de família. Então, por isso que a gente precisa fazer essa reavaliação do que a gente tem adorado, né? Então, deixa eu ler aqui uma passagem, deixei uma marcaçãozinha aqui. Ele faz assim, falando sobre Dinheiro e Mamon, capítulo 5, que é um capítulo muito, muito bom, onde ele vai falar assim: Deus deseja colocar tudo a serviço das pessoas e, em última instância, levar ao florescimento da criação por meio do florescimento das pessoas. Já Mamon deseja colocar todas as pessoas a serviço das coisas e, em última instância, levar à exploração de toda a criação. Isso é fantástico, uma afirmação assim que você pode gastar horas discutindo, né? A tecnologia é diferente. O que Deus hoje, né? O que Mamon deseja é diferente do que Deus deseja. E o que acontece hoje? A tecnologia, muita tecnologia, ela vai para o que Mamon deseja, quer dizer, um mundo sem contexto, um mundo sem responsabilidades, sem dependências, que coisifica os relacionamentos, coisifica o mundo, né? Você olha a terra, a árvore, como um commodity, como um produto. Você olha as pessoas como pessoas que estão ali para curtir ou não curtir as suas coisas, né? Para consumir o que você produz, né? Não é uma coisa, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se relacione, né? Como aquele autor falava, né, de eu, tu, não eu, isto, né, o Buber, né, que o judaico, né, pensador judaico, que falava isso, é muito profundo, né, porque a gente muitas vezes trata as pessoas, trata a natureza, né, como coisas. Tratamos os outros como coisas e não como tu. Nós temos que nos relacionar com pessoas, né, gente? Isso não impede que a gente use tecnologia, mas a gente tem que repensar a forma como a gente usa tecnologia, porque a tecnologia tem coisificado e tem nos levado a explorar toda a criação. É o oposto do que a religião ou que Deus quer para a gente, para o florescimento humano e florescimento de toda a criação, né? E a gente vai se tornando, nessa dependência que a gente tem da tecnologia, a gente vai se tornando robôs entediantes. Tem um capítulo que se chama assim. Então ele fala assim, numa citação: especulamos sobre ciborgues no futuro, seres orgânicos mesclados com sistemas digitais, sem perceber que, no sentido mais importante, já somos ciborgues, voluntariamente nos misturando com sistemas digitais para fazer o que queremos no mundo. Né? Então, a gente vai sendo moldado pela tecnologia. Então, a gente vai deixando de pensar como seres humanos e vamos pensando como robôs, como tecnologia. Né? Então, a gente vai se transformando nesses robôs entediantes. Você viu muitas vezes, quando você vai se relacionar com uma pessoa que vive muito nas redes sociais, ela não sabe conversar. Tem muitos hoje adolescentes que eles não sabem conversar quando eles encontram face a face outra pessoa, só sabem conversar pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Às vezes você vê aquele fenômeno, já deve ter visto, já deve ter percebido isso. Vários adolescentes juntos, cada um no seu celular, conversando, às vezes rindo, porque mandou uma figurinha para o outro, estão no grupo, fizeram um grupo no WhatsApp, e eles estão ali corporalmente presentes, mas estão conversando online. É um absurdo, mas é uma coisa que acontece muito isso. Pare para perceber, com certeza você vai perceber muitos adolescentes fazendo isso, às vezes até adultos mesmo, né? Então a gente tem que repensar muito. A gente tem que lembrar que a nossa tecnologia, que na verdade a nossa inteligência, a nossa vida, ela é corporificada. A gente conversa, a gente aprende de maneira corporificada. O aprendizado não é só intelectual,
mas ele também é emocional, social e relacional. Então, até nas escolas isso tem sido um problema, porque estão querendo encher de tecnologia dentro das salas de aula. Não sou contra usar tecnologia, ensinar crianças e adolescentes a usar tecnologia, mas esse modo de encher tecnologia como se fosse uma solução para a educação é uma grande furada, né? A gente precisa se relacionar. Então, a gente vê às vezes as nossas questões religiosas, até os nossos encontros eclesiásticos, têm virado, às vezes, focado no virtual, né? Você tem podcasts, você tem coisas online, pregações online, as pessoas às vezes vão só para isso, não usar como uma ferramenta de edificação, mas quando você passa a viver mais de maneira virtual, ouvir mais podcasts, ver mais pregações do que ler a palavra e viver em comunidade, isso é um problema. Analise-se a si mesmo, né? Então, nós temos transformado muito as nossas liturgias, né, para o mundo digital. Veja como nossa vida tem virado. Então, eu ouvi um capítulo, né? Então não tem um problema, eu ouvi o capítulo da Bíblia, eu ouvi a pregação enquanto estava fazendo exercício, enquanto estava caminhando, né? Então veja como a gente vai moldando as nossas liturgias em prol do tecnológico, em prol de uma visão desencarnada, não relacional. Então a gente tem que pensar isso. Então no capítulo 9, que é inclusive o meu capítulo favorito, ele vai falar de aparelhos a instrumentos, ele evoca aqui muito Elul, Borgmann, principalmente Albert Borgmann, né, que é um filósofo da tecnologia que eu gosto demais, que trouxe muitas soluções para o mundo tecnológico. Ele vai evocar aqui, ele trazer para a gente pensar, né, uma tecnologia que seja verdadeiramente pessoal. E ele começa citando uma história do Steve Jobs, né, que falava que os computadores são equivalentes a bicicletas para nossa mente. E ele brinca ao longo desse capítulo com essa ideia, né, de que os computadores são bicicletas para a mente, porque a bicicleta ela é uma coisa bem complexa, parece tão simples, mas bem complexa, né? E aí a gente tenta explicar como é que funciona a bicicleta, como é que se equilibrar numa bicicleta, e a gente não consegue, os computadores a gente consegue, então a gente tenta explicar vários elementos da vida e muitas coisas fogem da nossa alçada, fogem da nossa capacidade de explicação formal, a gente não consegue. Então bicicleta, o que a bicicleta faz? Né? Nos leva para os lugares, muitas vezes a gente vai com pessoas junto, passear junto, é saudável, é gostoso. O computador não, se você passar muito tempo na frente do computador, você vai ficar extremamente cansado. Se você pegar e fizer um intervalo e ali vai dar uma volta de bicicleta, fazer o seu exercício cotidiano, a sua vida vai ser muito mais saudável. Agora, se você usar redes sociais todos os dias, se você usar um computador muitas horas e não fizer exercício, você vai ter uma vida muito, muito complicada, vai ter uma vida não sadia, vai ter muitos problemas. Hoje é um problema sério, né? A gente vive e trabalha muito na frente dos computadores, a gente não se relaciona com pessoas reais, a gente fica na frente dos computadores, a gente fica sentado o dia inteiro, e aí a gente vai tendo vários problemas de saúde aí que tem. Então, talvez desconectar mais essa questão do Albert Borgmann, né? Claro que não está falando, você trabalha lá 8 horas na frente do computador, não é para você largar o seu trabalho, mas é reequilibrar, né? É não sair do seu trabalho de 8 horas, 10 horas na frente do computador e chegar em casa e ficar usando redes sociais, celular até tarde da noite e cortar o seu sono, né? Aproveita, faz exercício, faz atividades desconectadas, outras atividades, né? Então, a gente precisa pensar até as nossas tecnologias, julgar as nossas tecnologias. E eu acho que tem uma parte aqui nesse mesmo capítulo que eu acho fenomenal, inclusive eu vou usar aí na minha vida, vou usar com os meus alunos também, que ele fala assim que a tecnologia ela tem suas promessas e suas consequências. Então, normalmente ela tem duas promessas. Tá? Ele resume assim de uma maneira que toda tecnologia na história da humanidade tem duas promessas, que é, agora você será capaz de, né, a promessa de expandir a experiência humana, você vai conseguir, né, ir mais rápido, você vai conseguir martelar um prego e tal, mas tem também a outra promessa, que é você não precisará mais de, né, que
traz diminuição do esforço, diminuição do cansaço, do estresse e também diminuição da habilidade. Né? Então, algumas coisas que você fazia, agora você faz, né, com um programa de computador, você vai diminuindo a sua capacidade, por exemplo, de memória. Com o Google, né, você não lembra mais o número do celular das pessoas, você não lembra mais, às vezes, o CEP, os senhas, tem tudo lá salvo, tudo bem, tranquilo, né? Então, sempre tem essas duas promessas que não necessariamente são ruins, mas elas trazem essas duas promessas, né? Você vai ser capaz, então, por exemplo, martelo, você foi capaz de martelar e você não vai mais precisar, por exemplo, amarrar duas madeiras, agora você tem essa habilidade, né, de martelar. Beleza, só que a gente vai analisando essas promessas e a gente vai pensando as consequências que elas trazem também. Então, por exemplo, você tem duas consequências principais que o Andy Crouch traz, que é, você não será mais capaz de alguma coisa, tá? Por exemplo, vai reduzir sua capacidade e sua experiência em alguma dimensão, né? Frequentemente na dimensão criativa, né? Ainda que expanda na direção do consumo. Por exemplo, streaming de vídeos, né? Você tem um monte de streaming, um monte de canais, né? Netflix, HBO e tal. O que acontece? Vai diminuindo o tempo, por exemplo, de ler. Então, muita gente fala, né, se estou com as séries em dia, e aí a pessoa não leu um livro por mês, mas as séries estão lá, top, né? Todo em dia, saiu, corre, assiste, né? Então, até tem que ver que as pessoas falam, né, eu não tenho tempo para ler. Não, você não tem prioridade, você não colocou isso como uma prioridade. Você gasta 4 horas por dia em redes sociais, em celular, você assiste tanto, né? Tudo bem você assistir seu vídeo, relaxa e tal, mas, né, coloca lá os níveis de prioridade. Então, essa é a consequência. Você não vai mais ser capaz de alguma coisa, né? Então, se nós temos as mesmas 24 horas das pessoas, do que eu tinha, por exemplo, tenho as mesmas 24 horas hoje do que eu tinha há 20 anos atrás. Claro, hoje eu trabalho, sou pai de família e tal, mas com o advento dos celulares, entrou aí, no mínimo, 4 horas que não existiam antes, né? Mesmo se eu, né, fosse uma pessoa igual, né, com filhos, trabalhando e não tivesse celular, eu ia ter 4 horas para fazer outras coisas, mas agora eu uso em celular. Então, isso é uma consequência, né? Deixei alguma coisa de fazer. E a outra consequência, você não será mais capaz de alguma coisa, vai reduzir em alguma área. E a outra agora você precisará nós vamos ter novos requisitos, novos comportamentos, novos padrões de vida, quer você queira, quer não. Por exemplo, é muito raro, eu conheço duas pessoas eu conheço que não têm smartphone. Eles inclusive um deles se viu forçado a adquirir um celular porque ele não conseguia receber o salário da universidade porque tinha que ter o aplicativo baixado no celular. Então, assim, ele foi forçado a ter um smartphone, ele não queria. Daí ele fez lá, né, pediu ajuda da filha, ele é mais velho, pediu ajuda da filha para fazer, mas ele não quer usar o celular, só quer para receber. Tá? Ele fez esse passo dele mesmo, essa afirmação na vida dele. É difícil, né? Imagina hoje conviver, né, viver sem um celular. Então é isso, a tecnologia nos força alguma coisa, né? E às vezes nos força a gente tá sempre se atualizando, inclusive, né? Veja, você compra o celular, daqui a pouco você vai ter que trocar, você não consegue ter um celular de 10 anos, já não funciona mais, não dá para baixar mais os programas, né? Então você tem essas promessas que não necessariamente são falsas, algumas são, por exemplo, vai diminuir, né? Você não vai mais precisar ter o esforço lá, você vai ter um alívio, vai ter menos estresse, mas a gente tá na sociedade do cansaço, né? Mas tudo bem. E aí você tem essas consequências, né? Vai diminuindo alguma capacidade que a gente tem e a gente vai ter que pensar agora com essa nova tecnologia, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que pensar dessa nova forma. Então, muitas comunidades, eles até pensam de maneira assim, como que eu vou, será que eu vou usar essa tecnologia, eu vou adotar essa tecnologia ou não? Alguns Quakers e tal, não lembro se são os Quakers, que eles fazem isso, eles julgam. Então, tem uma tecnologia, ela é útil para a comunidade, ela vai trazer mais bem ou mal, fazem essas avaliações e aí, se sim, adquirem essa tecnologia, se não, vamos deixar fora, né? Então, a gente precisa pensar isso, né? Às vezes você pensa assim, será que eu devo dar um smartphone para uma criança de 10 anos? De 12 anos? Né? Aí você fala, mas precisa se comunicar, né, quando vai em algum lugar para mandar mensagem e tal, mas
a gente, às vezes, né, os pais super protetores, a geração ansiosa vai criando, né, essas necessidades. Mas se a gente vai vendo que, né, a tecnologia vai criando essas necessidades. Então, por isso que a gente precisa refletir sobre a tecnologia que a gente usa, né, e saber que elas podem ser umas ferramentas, mas elas trazem algumas cargas, né? Então, justamente por isso que o Andy Crouch vai falar que um lugar privilegiado para a gente treinar os nossos amores, para a gente redefinir o nosso uso tecnológico, são justamente as famílias e os lares. Então, a gente precisa cuidar da arquitetura espiritual até, né, se a gente pode falar assim, dos nossos lares. Como que a gente tem feito as nossas liturgias nos nossos lares? A gente tem focado muito mais na tecnologia ou muito mais em viver, em relacionar face a face, né, de como pessoas corporificadas. Às vezes as famílias estão descorporificadas, estão só conectadas online. E isso é um problema bem sério. Começa já nas famílias. Então ele fala, inclusive, uma coisa que é bem contundente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui choca a gente. É um tapa na cara da gente. Fala assim, ó. Se você está em busca da principal causa imediata da epidemia de solidão em nosso mundo moderno, trata-se do declínio dos lares. Claro, tem vários problemas com a questão da epidemia da solidão, mas com certeza os lares, o declínio dos lares, a importância dos lares, como a gente tem pensado os lares, está em primeiro lugar, ou num papel muito importante nessa epidemia de solidão. Tem pessoas em casa com seus filhos, com seus cônjuges que estão solitários dentro dos lares. Muitas pessoas. Às vezes você pode estar lá na igreja, né? Sou mais um na multidão e tal, lá na igreja e cantando, e pessoas do seu lado estão solitárias. Ah, mas a gente está aqui na igreja, né? Todo mundo aqui unido, né? Somos uma família, mas as pessoas estão padecendo de solidão. Começa nas casas, nos lares, mas também estão nas comunidades eclesiásticas. A gente precisa restaurar isso, isso é fundamental para a gente pensar hoje. Tecnologia, o papel da tecnologia, o papel das comunidades, o papel dos relacionamentos é fundamental na vida atual. Não dá pra gente não pensar sobre isso. Teólogos, pastores, pais, professores precisam pensar nisso. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre esses livros que vão trazendo essa necessidade da gente pensar, tá? Quero ler, para finalizar, duas passagens aqui que eu gostei muito, que ele fala assim: não estamos lutando com carne e sangue quando nomeamos e confrontamos o poder de Mamon. Mamon aqui também é tecnologia, tá? Mamon odeia o pessoal, o familiar, o comunitário. Acima de tudo, quando essas realidades humanas fundamentais vão além dos limites da tribo. Parentesco e afinidade para abraçar o outro como irmão e irmã. Mamon fica feliz por saber que você pode sustentar sua família, especialmente ao fazê-lo, se você, ao fazê-lo, educá-la no caminho da utilidade, da eficiência e da ambição. Então, muitos pais têm educado nisso, né? Você vai para a escola fazer o quê? Você vai fazer networking. Você tem que buscar dinheiro, você tem que buscar carreira que te dê dinheiro, você tem que ter ambição, você tem que pensar em questões de eficiência. Por que você está estudando isso? Para que serve isso? A gente tem educado muito, a nossa cultura tem educado muito, inclusive cultura educacional. Estamos educando para eficiência, né, para você fazer uma decoreba, chegar lá no vestibular, chegar lá no Enem e tirar a nota máxima. Qual disciplina que você tem que estudar? Isso vale a pena estudar? Perco o meu tempo estudando, né? Vale a pena gostar de arte? Vale a pena ser criativo? Mas tudo bem ser né, ir para as exatas, mas cultivar a paixão pelo belo, cultivar a imaginação nos nossos filhos. Então, Mamon fica furioso quando você se sacrifica por quem não pode beneficiá-lo, quando inclui em seu lar quem não pertence a você e quando cuida de quem nunca cuidaria de você. Também, nesse sentido, transformar nossos lares para o próximo, chamar as pessoas, tá? E, finalmente, a frase, inclusive, derradeira, uma das frases derradeiras aqui do livro é: quantas gerações puderam ser moldadas por um lar que se reúne ao redor de uma mesa, com reconhecimento mútuo e envio recíproco ao mundo? Ele está falando de Gaio, lá em Atos, que reúne as pessoas à sua volta e várias pessoas vão saindo dali em missões. Quanto a gente tem feito isso, chamado pessoas, cultivado uma cultura da mesa, em volta da mesa, no nosso próprio lar, com a nossa própria família. A gente precisa restabelecer isso. Se você não faz janta, se você não come com seus filhos,
sem tecnologia, não senta na frente da TV. A refeição é um momento sagrado, é um dos momentos onde a gente tem essa cura dos estresses, por exemplo, da manhã, quando as crianças chegam da escola, no final da tarde, quando chega do trabalho, é um momento de cura. A mesa. Aproveite esses momentos de refeição para curar. Deixe a tecnologia, esqueça a tecnologia. Almoço, refeições, janta, todas as refeições, faça em volta da mesa, cara, olho no olho, conversa, momento de derramar, momento de agradecer, de derramar o coração, agradecer a Deus por esse momento e desconectar. Você não vai jogar fora seus celulares, mas você vai se desconectar mais vezes e ficar cultivando esses relacionamentos em família e cultivando esses relacionamentos entre amigos. Então, tá aqui, gente. Recomendadíssimo A Vida que Buscamos, do Andy Crouch. Para ler, para estudar, para refletir, para usar, né, em EBD, para usar em grupos, para todos os lugares deve ser lido esse livro, né? Para todo mundo, dê de presente para aqueles que acham que está tudo bem com a tecnologia, né? Vamos refletir sobre isso mais.